Que noite maravilhosa na presença de Deus. Por muitas das vezes eu tenho pensado, falando como eu tenho saudade de algum tempo atrás, não pelo lugar que eu vivi, mas pelo tempo de busca que Deus ele me concedia. Aqui são tantas distrações, são tantas coisas que por muitas das vezes nos tiram o foco, e é tão difícil quando nós paramos para orar, para meditar na palavra de Deus, tantas coisas que vêm ao nosso encontro para nos distrair, e logo nós vemos que por um leve momento a gente já estamos fazendo outra coisa, deixamos de fazer aquilo que estávamos fazendo perante Deus e começamos a ver outra coisa. Esses dias eu estava estudando a palavra de Deus, estava com o meu celular próximo e apareceu uma notícia sobre o pai do próprio neto, que engravidou a própria filha. Eu peguei aquilo lá e comecei a ver, e logo distraí que eu estava lendo a Bíblia, e fiquei horas vendo a matéria, comecei até a pesquisar, que é uma coisa horrível. Então a gente vê como é fácil a gente se distrair, entre outras coisas. Convido a você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo 20. Diz assim a epígrafe ou subtítulo nesta Bíblia: o cumprimento da lei e dos profetas. Versículo de número 20 do capítulo 5. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Na linguagem de hoje, diz assim: pois eu afirmo a vocês, que só entrarão no reino do céu, se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus, do que os mestres da lei e os fariseus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço a Ti que nesta noite o Senhor venha falar conosco, de uma maneira especial, cujo Senhor, meu Pai, instruiu o anjo da igreja com este tema, o Sermão do Monte. E eu vejo a preocupação do Senhor conosco, meu Pai, pois é uma passagem da Tua palavra que fala do nosso caráter, fala da nossa conduta, fala como nós sermos, meu Pai, verdadeiros cristãos, cidadãos do céu. Meu Pai, fala conosco através do Teu Espírito, abre, Senhor, o nosso entendimento, coloca as Tuas palavras, meu Pai, sobre a minha boca, que eu possa falar, meu Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, em nome de Jesus, amém. Muitos têm dito que o Sermão do Monte é necessário cumpri-lo para que venha a ser salvo. Em parte eu discordo, pois a salvação, ela vem por meio da graça, e isso não provém de nós, mas é dom de Deus. Mas outros dizem que isto é um tratado de paz, onde todas as nações deveriam seguir e serem felizes. Outros ainda dizem que não é para os dias de hoje, que isso ainda irá se cumprir num tempo futuro. Mas para mim o Sermão do Monte, ele se resume neste capítulo e neste versículo. Não precisa se resumir para você, eu digo para mim, minha opinião, que diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu, se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus, do que os mestres da lei e os fariseus. Jesus, ele estava dizendo a um público, onde estavam os fariseus e os escribas. Mas quem que eram os fariseus e os escribas? Eram pessoas respeitadas, eram aqueles que as pessoas poderiam dizer: lá estão os verdadeiros homens de Deus. Mas Jesus, ele veio com uma controvérsia sobre estes homens, e ele chega numa parte que diz: olha, a vossa justiça, vocês têm que ser mais fiéis do que os fariseus e os escribas.
Mas como? Eles eram os verdadeiros homens de Deus. Eles eram aqueles que ajudavam os pobres, davam esmolas, faziam orações nas casas das viúvas. Eles eram aqueles que separavam o dízimo até das hortaliças da terra. E como a minha justiça e a minha conduta tem que ser mais fiéis do que a deles. Porque os fariseus e os escribas, eles estavam mais preocupados com a conduta do que com o caráter. Eles esqueciam que o caráter fazia com que a sua conduta, as suas atitudes sejam boas. Mas eles conseguiam fazer até algo que era benéfico, como dar esmolas, se tornaram algo imundo. Como ajudar o pobre, se tornavam algo imundo, por causa da intenção do coração. Eu vi quando a pastora Patrícia, ela falou aqui sobre Naamã. Naamã, após ele ser curado, ele falou: olha, quando o meu Senhor ele fosse dobrar perante o seu Deus, eu tenho que me dobrar perante ele, mas eu não vou estar adorando, é somente para o acompanhar. Ele estava dizendo algo que ele iria fazer, mas não era a intenção do seu coração, porque a intenção do seu coração era somente adorar ao único Deus, o Deus de Israel. E o que o profeta falou para ele? Para ele ir em paz. Então nós vemos que Deus ele está mais preocupado com a intenção do coração do que com a atitude, porque nós vemos aqui que Deus ele falou que só aquele que desejar em teu coração, ele já comete o adultério. Aquele que desejar matar o seu irmão, ele se torna homicida. Nós vemos que a maioria dos crimes de homicídio passionais, ele primeiro é gerado no coração, e ele é alimentado e depois comete o homicídio. Mas nós vemos aqui que o homem hoje em dia ele tem mais medo do homem do que de Deus, porque na época da lei o homem ele era punido imediatamente. Agora que veio a graça, o homem ele só é punido no dia do julgamento que está preparado, naquele dia do Senhor. Então nós vemos que hoje o homem ele tem mais medo do próprio homem do que medo de Deus. Eu digo isso porque eu acompanhei. Por muitas das vezes nós dizíamos: olha, fazer isso é errado, mas eu não posso obrigar você a não fazer. Só que não tinha punição. Nós dizia: olha, isso você vai estar errado com Deus. A pessoa ela não queria saber, porque ela iria ser punida por Deus. Mas quando uma pessoa que tinha autoridade, ela dizia: não é para você fazer, senão você vai ser punido, a pessoa não fazia, porque ela temia mais o homem do que a Deus. Nós vemos que quando Deus ele diz, Jesus, que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus, e ele estava dizendo da intenção, porque eles davam esmola e tocavam trombetas, eles faziam para que todos pudessem ver, e com isso eles roubavam a glória de Deus e pegavam a glória para si. E não é difícil nos dias de hoje. Muitos de nós, eu digo até mesmo eu, por muitas das vezes temos sido fariseus, escribas. Fariseu significa um ator hipócrita que finge ser o que não é. E Jesus ele estava dizendo daqueles homens que escondiam os seus pecados atrás da religião, atrás das boas obras. E por quantas das vezes nós não temos feito isso, escondido as nossas imundícias por trás da religião? É difícil você olhar para dentro de si e dizer: por quantas das vezes eu tenho agido na hipocrisia? Mas Deus, ele sabendo das nossas fraquezas, ele nos ensina o verdadeiro caráter de um cristão, onde a nossa conduta, ainda que seja em ajudar, por muitas das vezes não importa, as pessoas postam, as pessoas divulgam, mas o que importa é a intenção do coração. Se você está fazendo não para se engrandecer,
mas para que o nome de Deus seja glorificado. Você vai ajudar o próximo, você vai ter crescimento espiritual e você vai glorificar o nome de Deus. Mas se a intenção do meu coração está voltado em eu me gloriar, eu não vou ter crescimento, eu vou estar roubando a glória de Deus, e até mesmo uma atitude de ajuda se torna imunda. Uma atitude que devia ser benéfica se torna algo maléfico, não para quem está sendo ajudado, mas para quem está ajudando. E por muitas das vezes nós temos feito coisas e agido como fariseus, seja com a nossa família, seja com irmãos, seja numa obra social, seja em qualquer situação. É muito difícil quando nós vemos no Sermão do Monte, onde Jesus ele diz, para que nós venhamos julgar a nós mesmos. Em primeiro se preocupar com o cisco, o argueiro que está no nosso olho, em depois se preocupar em tirar a trave que está no olho do irmão. O argueiro, eu fui pesquisar o que é. É um cisco, mas é menor do que um cisco. É como se fosse uma madeira raspada e aquele pozinho bem fininho que você nem consegue enxergar. E por muitas das vezes é assim. Nós se preocupamos com coisas pequenas, esquecemos de julgar a nós mesmos e julgamos o próximo. É muito fácil a gente julgar o próximo e esquecer. Eu digo, eu não gosto de julgar, mas Deus ele me dá o direito também de julgar, porque nenhum de nós devemos ser bobos, mas devemos julgar com amor, não acreditar em tudo que nos dizem, mas diz para que nós venhamos julgar com amor. Mas quando eu começo a olhar para mim mesmo, eu vejo que eu não tenho nem motivos para julgar o meu próximo. Porque se eu começar a me julgar, e diz que se nós julgar a nós mesmos, naquele grande dia, nós não seremos julgados da maneira que nós julgamos. Então nós vemos que a conduta do cristão, ela é não atitudes externas, mas atitudes internas. Que Deus ele diz, não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. Porque muitas das vezes as pessoas elas pegavam atitudes externas, rasgavam as vestes, jogavam pó de cinza sobre a cabeça, mas aquilo era uma atitude que não estava vindo do coração, era somente para mostrar que eles estavam tristes, mas não vinha do coração, não era um arrependimento do coração. Quem aqui pode dizer que por muitas das vezes tem agido como fariseu? É difícil, né? Quando eu comecei a estudar essa palavra, é um tema pouco pregado, que se você for pesquisar, você não vê muitas pessoas falando sobre este tema, porque é difícil você falar da maneira que você deve viver e da maneira que você deve proceder, porque diz, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e dos escribas, de nada adianta, nós não entraremos no reino do céu. E é tão difícil, quando nós começamos a olhar o que nós temos que fazer, como nós devemos proceder, que por muitas das vezes para nós recebermos o sim de Deus, nós precisamos receber o não. É totalmente ao contrário, para que a gente venha receber o sim, precisamos fazer o não. Para que a gente venha ser abençoado, a gente precisa nos abster, a gente precisa nos negar a nós mesmos, a gente precisa dizer não a um monte de coisa, a gente precisa dizer não a nós mesmos. Com Deus é tudo ao inverso. Se nós formos ver, muitas das vezes parece loucura, mas como que eu vou viver o caráter, a conduta cristã nos dias de hoje, onde muitos têm se deixado levar pelo conformismo? Hoje não dá nada, todo mundo faz, vamos fazer também.
A voz do povo é a voz de Deus. Nós vivemos numa era de conformismo, onde eu acredito que uma mente extraordinária diabólica, ordinária comum, extraordinária fora do comum, ele tem manipulado o mundo com imagens, propagandas e o estilo que você deve andar nos dias de hoje. Começa desde a roupa, a sua comida, a sua bebida. O homem que toma tal marca de uísque, ele é um homem elegante. Se ele não toma, ele não é elegante. O homem que se veste com tal marca de roupa, ele é elegante, ele está no padrão. A mulher que se veste não com a marca, mas com a grife, ela está no padrão. E começa a moldar para poder viver no conformismo. E isso muitas das vezes tem mudado o nosso padrão, a nossa conduta, o nosso caráter. E nós temos nos conformado. E nós vemos que poucos discípulos na época de Jesus, onde eles receberam o vinde, para depois o ide. Porque o sermão do monte é primeiro o vinde, para depois eles pudessem ser enviados. E aonde eles aprenderam e foram enviados, eles causaram um impacto no mundo, eles balançaram o mundo. E porque hoje nós vivemos numa época que existe milhares de cristãos e não causa nem cócegas no mundo. O que está acontecendo? Será que é o conformismo ou será que está acontecendo algo errado? Será que Deus não está vendo? Ou será que nós temos feito como os discípulos da época de Jesus, não adequando a sua fé com as formalidades do mundo? Ou será que a nossa fé está na formalidade do mundo? Que eu sou abençoado se eu for próspero, que eu tenho que parar de sofrer e viver com Deus? Martinho Lutero, apenas um homem, numa grande convenção da sua época, ele declarou: aqui estou e não posso mudar, Deus está comigo. E apenas um homem, ele fez mais pela liberdade religiosa do que 1 milhão de cristãos conformistas daquela época. Mas se nós não nos adequarmos com o mundo, nós seremos chamados de puritanos, fanáticos. Se nós ousarmos a ser diferentes, aquele que dá a face ao que nos fere, aquele que ama o seu inimigo, nós seremos diferentes. Mas é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que nós sejamos diferentes. Os psicólogos, eles dizem que a pessoa que ela revida, que é vingativa, ela é a fraca, porque a pessoa que suporta, a pessoa que recebe afronta e não revida, ela é a forte. E Deus, Ele diz a mesma coisa. Porque se nós formos analisar o Sermão do Monte, Ele diz: se nós amamos somente aos que nos amam, que bem tem isso? Até os publicanos fazem isso. Os publicanos, vamos se dizer que nos dias de hoje, são as pessoas que não serviam a Deus. Se eu amar somente aquele que me ama, o que eu vou estar fazendo de diferente? Se eu ajudar somente aquele que me ajuda, o que eu estarei fazendo de diferente? Só que Deus, Ele nos chamou para nós sermos diferentes, para sermos aqueles que as pessoas possam olhar, o sal da terra e a luz do mundo. Mas é difícil. Eu digo por mim mesmo, eu passo cada situação que às vezes é difícil você se fartar de afronta. É difícil. Estava vendo um amigo que faz entregas também, ele é pastor. Ele foi fazer uma entrega, o restaurante entregou o pedido errado. E ele foi entregar, eu não sei o que aconteceu, ele até filmou a mulher. A mulher estava xingando ele, tacou o lanche nele, a refeição nele, manifestada. E eu falei para ele: irmão, você estava no espírito mesmo. Eu falei: irmão, que eu falo, é difícil, viu? Na hora a gente falando assim,
Falei, você estava no espírito, irmão. Ele falava, misericórdia, irmão, não sei o que eu fiz. E ele me mostrou o vídeo, eu falei, meu Deus. E é difícil, ele cumpriu a palavra de Deus, ele foi diferente. Ele se fartou da afronta. Imagine qualquer um de vocês, a pessoa pegar, atacar um lanche em você, falar, eu não quero saber, sendo que foi o restaurante que errou. E ele falava, dona, eu não tenho nada a ver com isso, foi o restaurante que errou. Eu não quero saber, eu não vou comer isso e tacar. Eu falei, meu Deus. É difícil. Então a gente vê, às vezes, nós tomamos uma fechada no trânsito. Às vezes acontece uma situação tão simples e a gente não se farta da afronta. Nós queremos revidar. Quando Jesus ele estava dizendo para oferecer a face, era para que nós vemos nos fartar da afronta. E se desse do outro lado, não revidar. Então a conduta e o caráter cristão é difícil. Jesus ele fala para nós vivermos a perfeita vontade de Deus. Mas esse dia eu acho que vai ser difícil. Mas nós vamos almejar chegar lá. E a cada dia melhorar. A cada dia buscar melhorar na presença de Deus. Mas nós vemos que também diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentará. Isso daí já virou até um jargão no meio dos cristãos. Ó, irmão, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Todo mundo já decorou este versículo, Mateus 6,33. Mas é tão difícil. É tão difícil a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós queremos buscar as coisas, nós queremos se preocupar com as nossas coisas, nós queremos trabalhar, nós queremos correr atrás. E nós vemos que são ensinamentos tão antigos, mas tão difíceis ainda de ser colocado em prática. Já eram algo para ser ensinado dentro do lar, mas é difícil. Já devia ser a conduta da criança quando fosse crescer até a sua maturidade, já saber viver dessa forma, mas ele se torna adulto e continua sem viver dessa forma, porque é difícil. Mas Jesus, hoje Ele traz esta mensagem a nós, para que nós venhamos mudar a nossa conduta, para que a gente venha ter um caráter cristão. E não importa se até aqui você tenha pecado, feito isso da maneira errada, sendo ainda um fariseu. Por muitas das vezes eu ainda tenho sido, viu? Vou confessar, é difícil. Mas Deus, Ele diz no livro de Isaías, capítulo 1, ainda que os nossos pecados, ele seja vermelho como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, como a lã. Não importa, Deus a cada dia, Ele quer nos dar uma nova oportunidade, para que nós viemos viver de conformidade à sua vontade, o seu querer. Eu tenho lutado a cada dia, porque eu quero ser cidadão do céu. Quem quer ser cidadão do céu? E sabemos que vivendo desta maneira, se a nossa justiça exceder a dos fariseus e a dos escribas, e nós cumprimos fielmente a vontade de Deus, nós iremos morar no céu. E como nós iremos cumprir e exceder a justiça dos fariseus e dos escribas? Fazendo de verdadeiro coração. Que as nossas atitudes provenham de um coração verdadeiro. Não apenas pensando na conduta, no exterior, como eles faziam, mas pensando na atitude do coração. E eu tenho certeza que a atitude do seu coração for boa, Deus, Ele estará se agradando de você. E Ele poderá dizer: este é meu filho amado, em quem me comprazo, e esta é minha filha amada,
em quem me compraz. Se coloque de pé em nome de Jesus. Palavra breve, mas que possa ficar gravada em nossas mentes, que a nossa conduta, ela deve provir do nosso caráter, e o nosso caráter, ele provém de atitudes verdadeiras do nosso interior. Então que nós não viemos nos preocupar com o nosso exterior, mas que nós viemos nos preocupar com a verdadeira atitude do nosso coração, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.